E aí, fantasmas? Bora conversar sobre os Pokémon Paradoxos. O que são eles? De onde vieram? Existem mais a serem descobertos? Chegou a hora de tentarmos solucionar alguns dos mistérios sobre os monstros que roubaram a cena na Pokédex de Scarlet Violet. Só que, infelizmente, não tem como compreendermos os paradoxos sem antes entendermos o lugar que eles habitam em Paldea. Eu tô falando da grande cratera localizada no coração da região. O que chamamos de Área Zero é a área interna dessa cratera. Pesquisas geológicas da composição material dessa cratera mostram que ela surgiu há mais de 1 milhão de anos. E aqui uma breve teoria. O que seria capaz de criar uma cratera tão imensa 1 milhão de anos atrás? A maioria acredita que novamente um meteoro seria o responsável por abrir esse gigantesco buraco em Paldea. E isso vai ser muito importante para mais tarde também teorizarmos sobre os Pokémon Paradoxos. Então, guarda ela na cabeça e assiste até o final, beleza? E antes, se eu já agucei a sua curiosidade, não esquece de deixar o like aí embaixo. Aproveita para se inscrever no canal, estamos na corrida pelos 900 mil fantasmas. A penúltima etapa antes do 1 milhão. E lembrando que se você vai comprar um presente nesse final de ano, tem links de produtinhos de Pokémon aí na descrição, porque a gente tem aquela parceria de afiliado lá da Amazon. Tem Switch, jogos de mídia física, cartinhas de Pokémon, Funko Pop, e lógico que se você quiser comprar outra coisa na Amazon, clicando no link da descrição e procurando esse produto, você também vai estar ajudando o canal. Não precisa ser só coisa de Pokémon não. Quer comprar um jogo pro seu PlayStation ou Xbox? Usando os links aí embaixo também ajudam. Mas enfim, continuando a nossa timeline dos acontecimentos de Paldea, 2000 anos atrás, durante o regime do Império Paldeano, começou o que chamam de a Grande Era da Exploração. Isso porque muitos, inclusive o imperador da região, acreditavam que nas profundezas da cratera existia um tesouro capaz de lhe dar o poder para enfrentar e subjugar os países vizinhos de Paldea. No entanto, ao longo dos 1000 anos que essa suposta grande era da exploração durou, nenhum único explorador enviado à Área Zero pelo Império obteve sucesso, o que só aumentou o mistério em torno da cratera. Pior ainda, recursos humanos e financeiros foram gastos em grande quantidade nessas expedições fracassadas, o que levou ao declínio do Império, e isso eventualmente fez Paldea e as nações vizinhas se unirem em uma só, formando a Paldea que conhecemos hoje, inclusive com a construção da escola que frequentamos nas versões Scarlet Violet, Naranja e Uva Academy, respectivamente. E finalmente, 200 anos antes dos acontecimentos de Scarlet Violet, numa aventura chamada Expedição Área Zero, eu sei, muito criativa, os primeiros seres humanos chegaram ao ponto mais profundo da grande cratera. A expedição reunia mestres habilidosos, pesquisadores brilhantes e indivíduos geniais, liderados por uma figura que aposto que muita gente aí não conhece. Eu tô falando do Riff. Ele foi quem registrou os eventos da expedição e os publicou no que chamamos de Livro Escarlate ou Violeta, dependendo da versão que você jogou. Inclusive tem foto dele lá. Só que nesses livros havia descrições fantásticas e ilustrações de coisas que não pareciam muito reais. Então Riff foi tido como mentiroso, e o seu livro ganhou fama de contos paranormais. Exemplos dessas coisas podem ser vistos no capítulo Monsters of Area Zero, em que Riff relata o ataque de uma fera a um de seus companheiros, o ferindo mortalmente. Essa fera parecia de alguma forma com Donphan, então é plausível acreditar que o ser com o qual se depararam foi um Great Tusken Scarlet ou um Iron Tread Violet. Já no capítulo Imagine Pokémon, vemos um esboço de Pokémon Paradoxos que ainda sequer conhecemos. Eles parecem uma fusão de Entei, Raikou e Suicune e outro de Terrakion, Cobalion e Verizon. Acredito que também por volta dessa época surgiu a revista Culture, que tinha uma suposta temática paranormal e tentava, através de seus artigos, teorizar e explicar o que são os Pokémon Paradoxos. Juntando as informações do livro com as da revista, me parece bem plausível inferir que essas espécies já habitavam a Área Zero mesmo antes da intervenção humana, mais especificamente dos professores Salituro, que só muitos anos depois criaram uma máquina do tempo para trazer espécies do passado e do futuro para Paldea. Só que isso faz mais sentido quando falamos sobre os paradoxos do passado, afinal, eles são meio que espécies pré-históricas de Pokémon que conhecemos e ainda que seja bem difícil, alguns desses seres podem ter sobrevivido ao passar dos séculos nas profundezas da Área Zero. No nosso mundo real mesmo, até hoje existem espécies que são bem próximas a que viviam milhares e milhares de anos atrás.
O Great Tusk é tido como uma espécie da era dos dinossauros em Pokémon Scarlet, então faz sentido. Agora, como os paradoxos do futuro podem ter sido encontrados pelo Riff no passado, antes mesmo da criação da máquina do tempo pelo Professor Turo? Uma possibilidade é de que, por algum erro, quando Turo tentou trazer ao presente uma espécie do futuro, ele acabou jogando esse Pokémon para o passado e o monstro eventualmente foi descoberto pela expedição liderada pelo Riff. Outra teoria é de que, junto com o meteoro que abriu a cratera de Paldea, chegou ao mundo Pokémon uma alta tecnologia alienígena junto com os paradoxos do futuro. E eu sei que falar sobre alien em Pokémon parece muito bizarro, só que em Scarlet Violet isso é citado nominalmente. O Iron Treads, por exemplo, é apontado como uma arma alienígena em Pokémon Violet pela revista Occult. Várias outras perguntas permanecem sem resposta, como por exemplo, se o tesouro no fundo da Área Zero de fato existe. E qual é o Pokémon que tem clara conexão com a terrestrialização, registrado tanto pelo Riff em seu livro, quanto pelos professores Sad e Turo em suas pesquisas? Aquele mesmo que parece ser uma concha discoide formada por placas hexagonais. Se a sua história for contada apenas na DLC de Scarlet Violet, é possível que apenas nela a história de Paldea seja completamente compreendida. Falta também entender o funcionamento das placas e símbolos que encontramos nos jogos e aparecem nas capas das versões, e até mesmo os cristais de energia Terastal podem ter algo a mais que ainda não saibamos. E por fim, o que são os paradoxos? Bom, eu acho que a resposta fácil é que os paradoxos do passado são versões pré-históricas de monstrinhos que conhecemos na era moderna. Já os do futuro são a eventual evolução desses mesmos Pokémon do presente, só que daqui a milhões de anos no futuro. Parece uma explicação meio rasa, então eu decidi ver cada um deles individualmente. O Great Tusk, por exemplo, é tido como uma relíquia viva da era dos dinossauros e um paradoxo que conseguiu fugir da Área Zero. Segundo a Pokédex, a revista Occult aponta que ele ou algum Pokémon parecido com o Great Tusk habitava o mundo Pokémon desde a pré-história. Screentail, por exemplo, seria um Jigglypuff de 1 bilhão de anos, só que mais feroz, selvagem e agressivo. Root Bonnet seria uma fusão entre a aparência de Among Us e a agressividade dos dinossauros. Floramain é tida como o fantasma de um pterossauro. Slitherwing seria uma Volcarona pré-histórica revivida, mas nenhum fóssil de Volcarona foi encontrado para que isso fosse totalmente explicado. Então Slitherwing pode apenas ter sobrevivido ao longo dos séculos, ou então trazido ao presente pela máquina do tempo da professora Sada. Sandyshock seria um Magneton de 10 mil anos de vida. Roaring Moon, talvez o mais misterioso, seria um Salamence primitivo que tem algum tipo de conexão, pelo menos em questão de aparência, com o Mega Salamence. E isso é mencionado na Pokédex. Sabemos que a energia liberada pela Mega Evolução ativa alguns genes ancestrais de Pokémon, caso de Mega Aerodactyl e até mesmo Mega Ampharos. Então seria o Roaring Moon ainda mais antigo que o Mega Salamence na cadeia de evolução dessa espécie. Fato é que, de novo, de uma forma geral, ainda que haja descrições bem bizarras, os paradoxos do passado são criaturas com traços pré-históricos e personalidades um tanto quanto mais agressivas. Agora, vejamos os do futuro. Iron Tread é tido como uma arma alienígena que usa uma tecnologia que não parece desse mundo. Só que essa tecnologia não parece desse mundo porque de fato veio do espaço ou porque veio de um futuro mais tecnológico. Iron Bundle seria um robô criado por uma civilização antiga que desapareceu há muito tempo. De novo, uma civilização do nosso mundo teria acesso a esse tipo de tecnologia ou seria uma civilização alienígena? Iron Hand seria um atleta que foi mortalmente ferido, mas mantido vivo na forma de um ciborgue, ao mesmo tempo que sua semelhança com Hariyama permanece sem resposta. Iron Jugulis, segundo a Pokédex, é cria do cruzamento entre um Hydreigon e um robô, por mais bizarro que isso pareça. Por isso que ele tem a aparência híbrida. Desconfia-se que Iron Moth seja um OVNI enviado para espionar a humanidade. Seria controlado por alienígenas para descer os céus e seguir e atacar pessoas. Iron Thorn seria um Tyranitar de 1 bilhão de anos no futuro, muito inteligente e com o corpo revestido por uma armadura. Iron Valiant seria o erro de um experimento que visava criar o mais poderoso dos Pokémon psíquicos. Então, ainda que os paradoxos do futuro também sejam bem agressivos, é dado mais enfoque na tecnologia envolvida em seus designs, seja ela humana ou alienígena, o que inclusive também reforça a teoria do meteoro, e também em traços como a inteligência. Vale lembrar que na Pokédex da versão Scarlet, os paradoxos do futuro são descritos tendo como fonte uma revista paranormal e duvidosa, no caso a Occulture, assim como as descrições dos paradoxos do passado na versão Violet. Talvez ela não seja a mais confiável fonte de informações do mundo Pokémon. E eu nem mencionei ainda o Koraidon e o Miraidon, paradoxos do passado e do futuro do Cycles respectivamente. Koraidon é conhecido como Rei Alado e teria a força necessária para dividir a Terra com os próprios punhos. Miraidon, a Serpente de Ferro, poderia transformar a Terra em cinzas com os seus raios.
De novo, característica da agressividade selvagem aplicada ao paradoxo do passado e da violência tecnológica e talvez até inteligente ao do futuro. Isso é percebido até mesmo no cry dos paradoxos. Os do passado têm uma frequência parecida no barulho que emitem, mais selvagem, enquanto os do futuro possuem sons mais eletrônicos e mecânicos. Fora ainda o tamanho desses Pokémon, os paradoxos do passado são maiores do que os Pokémon nos quais foram baseados, enquanto os do futuro são menores, meio que indo na ideia de que o avanço tecnológico compacta as coisas. Enfim, isso tudo é muito misterioso ainda e acredito que só com as DLCs vamos compreender totalmente a história dos paradoxos e também de Paldea. Aliás, um último mistério. As versões robóticas dos professores Sara e Turo dizem que a humanidade ainda não tem tecnologia suficiente para a criação de um robô que replique pensamentos humanos. Mas, ainda que com pequenas falhas, eles meio que conseguiram isso. Só que como? Com qual tecnologia? A de alienígenas mesmo? Ou será que entraram em contato com o tesouro no fundo da Área Zero? Seria esse tesouro o terceiro lendário que teria aquela concha com padrão hexagonal? Esse terceiro lendário seria a chave para solucionar todos os mistérios de Paldea, inclusive os paradoxos, a terastalização e toda essa tecnologia que não parece condizer com o desenvolvimento atual que vemos no mundo Pokémon em Paldea. Enfim, que venha a DLC, porque eu já estou muito curioso. E aí, fantasmas? Ideias, pensamentos, respostas sobre tudo isso que falamos sobre os paradoxos e Paldea? Se sim, deixe aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com os amigos e de ativar o sininho de notificações. De novo, se puderem, deem uma checada nos links que estão na descrição, beleza? Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.